This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando o Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança em busca do santo grau de gestão. Sim, pessoal. Nem o frio abaixo de zero vai segurar a gente. Continua a jornada. Sabe que eu não publico, nem sempre eu publico todas os episódios lá no nosso grupo, falha minha. E daí já umas 2, 3 pessoas chegaram a mim e falaram assim, cara, o Liderai acabou? Eu falei, mas por quê? Isso me fez pensar, isso me fez pensar que muita gente acaba escutando os episódios, tá acostumado a receber o link ou pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp, né? Se você não faz parte, se informe. Nem sei se tem ainda algum link em algum lugar. Tem sim. Se não tiver, eu deixo. Não tem problema, não. Entre no grupo secreto aí. E também publicações do LinkedIn. Muita gente me procura e fala, você não publicou lá no LinkedIn, eu não escutei. Caralho, então, tomando cobrança ao vivo da galera. É verdade. Mas é isso, pessoal. Vocês podem escutar a gente em vários agregadores. No Spotify, você pode entrar naquela ferramentinha nativa de podcast, para quem tem Apple, você vai lá, digita Liderai, né? Você vai encontrar o nosso podcast. Você também pode, se você tem Android, você deve ter algum aplicativo que agora não é mais o Google Podcasts, agora é o YouTube Music. Você vai procurar, você vai achar também. Vai achar no Deezer, vai achar em vários canais aí de áudio. Você vai nos encontrar, inclusive no próprio YouTube, né? Cada vez que sai um episódio aqui, sai no YouTube. Esses dias o cara também falou pra mim assim, Wellington, porra, antigamente vocês, né, faziam umas edição legal, colocavam umas músicas de filme e tal. O que aconteceu? Deu uma desanimada e tal? Eu falei, não é isso. É que a gente toma strike, porque agora... YouTube é foda, cara. YouTube é foda, mano. E o Spotify copyright começou... em tudo, cara. E o Spotify começou também. Então tem muita coisa que eles dão strike. Então os materiais antigos que tem essas trilhas, eles meio que não mexem. Não sei se considerou mais de um ano, ficou lá já publicado, eles não dão mais strike, pelo menos o Spotify. Mas recentemente eu tinha colocado um que tinha um trecho do Band of Brothers, eu não me lembro exatamente qual foi, só um pedacinho, Wellington, não foi nem 15 segundos, e veio a notificação, olha, ou você remove ou a gente vai remover o áudio inteiro, você tem não sei quantas horas. Aí eu entrei com um apelo e disse assim, poxa, foi uma homenagem, não é um plágio, eu só estou utilizando um trecho, enquanto estou falando sobre uma coisa do próprio seriado, né, tô falando bem do seriado e tal. Aí eles deram um ok. Diferente do YouTube que não tem nem conversa, o YouTube já se derruba e pronto, não tem conversa. E tem detalhe, né? Que no nosso episódio do plano de carreira que a gente fez, ele perdeu totalmente a monetização. Ele morreu do zero. Por quê? Porque todos os antigos que tinham algum tipo de música no YouTube, ele é desmonetizado. Assim, ele é desmonetizado. Ele não prejudica, não dá strike, não derruba o canal, mas você não monetiza. Você pode ter 1 milhão de views lá que não vai gerar um puto. É só de um ano pra cá, né? Um ano pra cá que a gente começou, não sei se é 1 ano ou 2 anos que a gente começou a se liderar e que começou essa identidade de trilha sonora diferente, a intro diferente, pra gente não cair em strike. Bom, conversas à parte. Dito isso, né? Tá aqui nossa reunião ordinária, pensei assim, por nosso comitê de qualidade. Eu quase desisti de falar. Vamos retomar o nosso comitê de qualidade. Por que a gente veio hoje aqui, Wellington? Qual será o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre os nossos arrependimentos. Olha só. Será a gente também se arrepende de algumas coisas. A gente também erra, cara. Todo mundo erra, cara. O título da thumb é Arrependido. O que você se arrepende de ter feito na sua carreira profissional? Fica aí que... tá bem legal. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。. 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 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。. 。. 。. 。. 。. 。.
Wellington. Eu gosto desses episódios de uma palavra só, sabe? Tipo, arrependido. Derrotado. São os episódios legais, que são essas conversas que saem muita criatividade daí, né? Tomara que hoje a gente consiga fazer uma coisa legal também, né? Tem alguma coisa que você se arrepende? Tem várias. Não vamos falar tudo, vamos falar uma de cada vez, né? Não vou... Eu vou começar desde que a gente combinou na semana passada, né? De falar desse tema. Eu refleti bastante sobre o momento até de reflexão sobre a carreira, né? E acho que a gente convida as pessoas que estão escutando a também fazer isso, né? Uhum. Enquanto a gente tá falando também, aqui... Cara, conta aí pra gente aqui, ó. Manda pra gente. Do que você se arrepende, não precisa dar nomes, não precisa ser muito específico, né? Pra não entregar ninguém. Mas eu fiz uma reflexão sobre, nos últimos 10, 15 anos aí de mercado. Eu acho que a principal coisa ou atitude, ou comportamento que eu me arrependo é de ter valorizado pouco algumas relações humanas, assim, no trabalho. Eu olhando pra trás, assim, em relação ao network, em relação à proximidade com algumas pessoas, e de perceber que eu tive a oportunidade de me relacionar melhor com algumas pessoas, especialmente com pessoas que eu admirava, e eu refleti sobre um ponto que não é o como aquela pessoa chega na sua vida, mas é como ela sai, né, que importa, né. Então, eu acho que eu fui muito... Eu não vou dizer fraco, mas talvez eu tenha sido muito egoísta em alguns pontos e eu não valorizei algumas relações que eu poderia ter desenvolvido melhor. E isso fica claro que você só vai perceber essas coisas com o tempo, né? Mas hoje, olhando pra trás, eu reflito um pouco mais sobre as minhas ações e sobre os meus relacionamentos, especialmente no trabalho hoje em dia, né? O meu primeiro arrependimento do dia aqui, da pauta, que eu vou trazer, eu achei legal. Antes eu queria comentar o que tu falou, né? Eu também faço essa reflexão bastante, assim. Quanto a gente perde tempo, às vezes, criando uma imagem, uma carapaça de que a gente tá aqui pra trabalhar, que a gente é sério, que não tem tempo pra perder tempo. Eu não tenho tempo pra perder tempo, né? Mas acho que as empresas, até então, são feitas por pessoas, né? A gente tá vendo bastante coisa aí de IA, e até eu te passei, né, um link, acho que ontem, uns vídeos já feitos pelaquela VO3, né? O VO3 do Google, né? É absurdo, cara. É só um exemplo de como que há um ano atrás a gente via vídeos de IA e achava bizarro, e agora a gente acha bizarro de realista. Então eu acho que os limites do que a gente tá prestes a ver tá bem ainda longe, Wellington, né? Então, mas eu acho que mesmo assim, pessoas e empresas vão ser feitas por pessoas, e pessoas sempre vão ser um marco importante. E eu acho que eu não tenha feito isso, mas eu podia ter feito mais, realmente. Eu concordo com o teu arrependimento, também faz ser o meu, né? Mas um que eu venho a primeira no meu primeiro ponto para trazer aqui na gravação, eu me arrependo de ter tido medo, mas não é medo de medroso, de apavorado, é de ter sido, vou usar o português aqui, vamos lá, né, cara? Cagão. 22 horas, né? Eu ia falar, cagão, né? Porque um bananão, que nem o Caio Ribeiro ia falar, né? Mas acho que é de ser cagão, medo de ser cagão, assim, de a gente ter receio de arriscar, de testar, de ter saído um pouco fora da linha, que é uma coisa que às vezes no meu próprio perfil, que eu sou muito compliance, muito certo e tal, não é fazer ilegalidades, né? Mas vamos dar um exemplo prático, que esses dias eu tava conversando com uma profissional que tá fazendo um trabalho de assessment, e eu dei o mesmo exemplo para ela, é muito recente para mim. Lá na empresa, pra gente viajar, a gente usa Uber, tá? E é liberado, depois a gente emite o reembolso, os caras conferem o trajeto, e não é uma solução integrada. A gente tem até uma central de atendimento, mas só funciona em horários úteis de segunda a sexta. Eu tava indo pra viajar pra Manaus, meu carro já tinha sido reservado e furou. Eu tinha meia hora de antecedência de ter feito tudo isso, eu solicitei mais uma vez, furou de novo. E eu comecei a ficar no desespero, faltava 15 minutos pra eu ir pra eu sair num horário, vamos dizer assim, no limite de ir pro aeroporto.
E a gente tem a orientação de pegar o Uber normal só, o que é o X. Não pegar o Comfort e não pegar o Black. Não faz parte da nossa política. O normal tava 64, o Comfort tava 74 e o Black tava 90, tá? Aí eu olhei lá no tempo. Não tava nem aparecendo o carro, que eu já tinha tentado 2, 3 vezes, não tava aparecendo o carro. O Comfort tava falando que em 12 minutos ia chegar o carro. Não é 12, você sabe, né? Você sabe que quando ele põe 5, ele chega em 10. Chega em 15. 12, eu falei, cara, é meia hora ele vai demorar pra vir. E o Black estava a 5 minutos. Aí, Wellington, que eu te digo. Eu não peço o Black, economizo R$30 e perco o voo de R$1.000. E aí? Ai, que foda. É um negócio bobo, né, cara? Mas você entra nos dilemas que não é inacreditável, né, cara? Não é? Mas aqui quando a gente é cagão, a gente tem que ter essa confiança, assim. Poxa, eu vou acreditar, cara. Eu tô fazendo certo. E se der errado me puxarem a orelha, eu tenho uma boa justificativa, porque eu não tô fazendo um ato de negligência. Mas a gente tem que ser mais corajoso, sabe? Eu me lembro de muitas coisas que... Principalmente quando eu era engenheiro de processo, sabe? Eu tive uma trolha, falar em português já, agora já descambando de vez, pra gente lidar, que era a trinca da secagem da madeira, né? E começou comigo e com o Ernesto tentando resolver isso, daí o Ernesto foi embora, eu fiquei sozinho, daí depois veio a parceria eu e o Valdir, depois eu, o Valdir, o David e o Alex, e nós ficamos nós 4 um ano num grupo de secagem e estudos, só testando todas as possibilidades para diminuir esse percentual de defeito. Então é um playground pro DOE, porque você tem várias variáveis, tem temperatura de bulbo úmido, bulbo seco, umidade relativa do ar, temperatura máxima, temperatura mínima, suco velocidade. Da engenharia, né, cara? É o suco da engenharia. Daí a gente deitou e rolou, a gente teve no final teve um bom sucesso de trabalho. A gente saiu de 13%, a gente chegou a 3%, depois chegou a 0,57%. Demorou do 3 pro 0,57 mais do que do 13 pro 3. 13 pro 3. Mas assim, eu tive muito medo de testar muita coisa. Eu acho que a gente poderia ter feito um resultado melhor antes. Eu tive muito receio, muito medo de errar e falar, pô, mas isso aqui eu não vou correr esse risco, sabe? E eu também já tenho colecionado pelo menos uma situação bem interessante lá na PUC, que eu arrisquei. Eu comprei um jogo, 2 caixas de Lego e fiz um jogo incrível. Os caras odiaram, cara. Foi uma aula lá no campus de Toledo e os caras me detonaram. E daí a minha situação já não estava muito confortável lá na PUC. Meu chefe lá meio que falou assim, Albino, então... Vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar mais nessas situações aqui, nós não vamos mais colocar você aqui nessas atividades e tal. Eu falei, não, então se é pra eu ir embora, eu vou embora, pô. Não fica de milindres comigo aí, né, o Pablo, né? Escanteando aí também. Mas assim, eu sei que não foi isso, mas isso foi a gota d'água. E daí, eu acho que isso misturado com outras coisas sempre me fez ser um cara mais cagão, engenheiro, um cara que tem medo de errar e etc. E tem os perfis da gente. Mas eu acho que uma coisa que eu me arrependo muito é de não ter errado mesmo, cara. Porque eu acho que quando a gente erra, a gente cresce pra caramba. A gente tem que achar bons sócios pra errar, né? Uns caras bons pra gente fazer sociedade do erro. Não dá pra ser como que é... majoritário, né? Nessa hora. Que significa, tipo, pô, fala com o teu chefe, fala com outro cara, divide a ideia, fala, vamos arriscar junto e tal, né? No caso do Uber, é uma questão até de bom senso de negócio. Eu fiquei, depois, orgulhoso de mim mesmo. Eu falei assim, puta merda. Se fosse dono de uma empresa, eu queria ter um funcionário que nem eu, cara, que preferiu gastar 30 a mais, não cumprindo uma regra, mas não fez a empresa gastar 1.000, né? Sim, né? Porque, pô, o que é mais fácil, cara? Você pegar outro Uber ou pegar outro voo? pra Manaus ainda, cara. Não é, cara? Porra. Puta merda, né, cara? Então, eu não sei. Eu me arrependo de ter sido mais medroso. Acho que hoje a experiência me faz ter mais confiança, às vezes de dar umas arriscadas. Eu me lembro muito, e eu devia ter aprendido isso rápido, porque o seu Pinilla foi o meu primeiro chefe, eu tinha 23 anos, e ele falou pra mim assim, eu gosto do profissional que dá peitaço. E eu sempre falo isso, eu fico repetindo, acho que até quando a gente trabalhou junto eu falava, né? Mas assim, cara, tem que dar peitaço, vou ter que dar um peitaço.
Porque assim, ele falava assim, eu nunca vou te mandar embora por você ter feito uma cagada que você tava tentando fazer algo bom. Porque eu sei que você tava... Agora eu vou te mandar embora se você fez uma cagada porque você tava sendo negligente, cara. Se você tá sendo negligente, você vai ter consequência. Agora, porra, tu tava melhorando, tu tava fazendo as coisas e você foi cometer o engano, eu vou te arrebentar aqui na crítica, mas eu vou ficar no final feliz porque você tava tentando, né? Então... É o famoso erro honesto, né? Então eu acho que esse é um arrependimento que eu carrego, assim, de... Eu devia ter sido menos cagão na minha carreira profissional. Eu acho que eu teria me desenvolvido muito mais, Wellington. Teria aprendido muito mais coisas. Eu acho que fiz menos. Só sobre isso, eu acho que o medo é normal até dependendo do ambiente no qual você está exposto. E para você não ter medo, eu imagino que você tem que ter muito incentivo ao erro. Entendeu? E eu vi isso acontecer em alguns locais de que existia um discurso muito pró-erro, entre aspas, assim, né? De falar, não, vamos lá, vamos errar e não sei o quê. Só que o erro era punido. O erro sempre foi punido. E aí realmente fica difícil de você convencer, né, na prática. Agora, ao mesmo tempo, eu já vi outros cenários que, notadamente, alguns movimentos ali mais arriscados eram incentivados. Que de falar que não, tem que tentar mesmo, cara. O máximo que vai acontecer é tentar de novo e fazer diferente. Só que isso é um ponto que, imagina, você tem erro você tem medo desde sempre. O medo ele faz parte de nós, né? E a gente sempre tende que a gente falou que de tentar dividir um pouco do fardo, né? Ou da responsabilidade, ou de alguma coisa ali, quando tem um escudo para proteger a gente. Mas eu vou te falar que as situações que aí eu vou falar por mim, né? As situações que eu mais me desenvolvi foi quando eu arrisquei sem ter o escudo, cara. É difícil para um caralho, entendeu? É difícil demais, cara, fazer isso. E falando no trabalho, o escudo é a estratégia da empresa. Às vezes você não tá com aquele negócio validado, você não combinou o jogo com ninguém, mas você foi lá e fez, cara. E da mesma forma que pode dar super certo, pode dar uma cagada do tamanho do mundo. Sim. Mas é um jogo delicado. Não é algo que é simples de você simplesmente falar, faz isso aí, não, vai lá mesmo. Não, você tem que ter um pingo de responsabilidade ali com o negócio, né? Ainda mais dependendo da tua responsabilidade, dependendo do impacto que você vai ter na hora de tomar essa decisão. Então, eu falando agora de novo, né, por mim, eu percebi muito que às vezes que eu tinha menos proteção e que uma decisão que eu tomasse ia ter muito mais impacto foram nas horas que eu mais tive coragem pra fazer. E que depois eu falei, cara, se eu não tivesse feito essa porra, eu ia me arrepender de não ter feito. Entendeu? E porque isso acontece, cara. Eu posso dar alguns exemplos. Em alguns anos atrás, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas de mudança de modelo de negócio da empresa, entendeu? De falar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa mudar a forma da gente atuar aqui, mas, cara, se isso aqui der errado, eu tô fudido, entendeu? Se isso aqui der errado, eu tô na merda. Mas aí você tinha uma pessoa do teu lado ali, cara, que tava ali, se der cagada, vai dar, e só que a gente não vai saber se não tentar, cara, do jeito que tá agora, não tem como ficar. Eu não posso ser conivente, eu tô olhando pro número, eu tô vendo o resultado, eu tô vendo que não tá funcionando. A gente precisa fazer uma coisa diferente. Se não der certo, a gente vai ficar na mesma. Pior que isso aqui não vai ficar, entendeu? Então temos que tentar, mas é um exercício diário, tá? Não é fácil. Outra coisa que você já se arrependeu? Eu... sendo muito honesto aqui com toda a nossa audiência, eu me arrependo de ter sido precipitado em alguns momentos, de ter tomado algumas decisões com pura base no momento e sem pensar no que de fato isso poderia ter de impacto no médio prazo. Por exemplo, de desistir muito fácil de algumas coisas, de tentar... E aí eu usava como desculpa que, não, mas isso aqui não tá funcionando, eu vou mudar. Mas só que na prática era só um atalho pra desistir de algo. E esse é um ponto que cada vez que eu penso em desistir de alguma coisa, eu falo, cara, não vou. Pode ser que, assim, eu posso estar muito errado,
no que eu posso estar totalmente errado. Mas eu não desisto, cara. Assim, se eu acredito naquele negócio, até que de fato me prove o contrário, e eu tiver colocado toda a energia que eu puder naquilo, eu falo, cara, eu tentei de 30 jeitos diferentes de fazer esse negócio, não funcionou. Eu me esforcei, cara, trabalhei pra caralho, tentei fazer o meu melhor em cima disso aqui, mas assim, eu tenho que acreditar em mim mesmo que eu coloquei a energia que eu precisava pra fazer. Caso contrário, eu não vou desistir dessa porra mais, e eu cometi esse erro algumas vezes. Eu desisti antes da hora de falar, não, isso aí não funciona, deixa quieto. E esse é um ponto. Eu comentei contigo isso um tempo atrás, faz um ano mais ou menos, né? Sim. Eu falei, cara, eu não vou desistir do negócio enquanto eu falar, cara, esgotei as possibilidades. E olha que pra esgotar a possibilidade tem que ter muita tentativa, entendeu? Você vai ter que ter muita tentativa. Ou até de você falar, cara, eu realmente não acredito mais nisso por A, B, C, D e E e beleza. Mas eu acho que o grande arrependimento que eu tenho é de ter desistido muito fácil de algumas coisas ao longo da vida. E eu tô com 34 para 35 anos aqui, não sou uma pessoa tão velha, mas também não sou criança mais, entendeu? Então já deu tempo pra poder perceber isso. Uma coisa que eu me arrependo, tem muita coisa, né? Você vai falando ali, eu vou pensando. Mas é uma coisa bem antagônica, assim. Eu me arrependo todas as vezes que eu fiquei me enrolando e vivendo uma situação que eu não era valorizado e eu não me impus, assim, sabe? Que seria, tipo, quanto tempo eu fiquei... Às vezes eu olho pra trás e eu falo, caramba, fiquei lá em Paranaguá há 3 anos, os caras não me deram R$1 de aumento, eu implementei o programa de ponta a ponta, é muita sacanagem. Eu devia ter pedido pra sair, devia ter reclamado, devia ter feito alguma coisa, cacete, cara. E eu fiquei quieto. E essa é uma baita reflexão, só que eu também me arrependo muito de quando eu saí da unidade de Pinhais e tomei uma decisão. Não, chega pra mim. Tá certo, ali eu fiquei orgulhoso de mim. Mas, tipo, me arrependi de ter pedido a conta e ido pra uma empresa que eu não me adaptei tão bem no começo. Então é engraçado, né? Me arrependo de ter pedido a conta de alguns lugares e me arrependo de não ter pedido a conta de alguns outros. Mas eu acho que no final a gente aprende tudo. Eu acho que a única lição que fica é que, apesar daquelas que eu pedi a conta e eu me arrependi, tudo que eu vivi eu cresci demais. Mas todos os momentos em que eu decidi ser humilde e esperar, um humilde errado, na verdade, né? Meio que eu me acovardei ali e falei, não, vou esperar eles me reconhecerem. Isso não me fez melhor. Então, acho que esse arrependimento é maior. Não dá pra gente ficar muito... É meio estranho falar isso, de ficar muito tempo parado, porque hoje em dia a gente tem uma geração aí que é precipitada. Em 8 meses quer ser gerente, de estagiário a gerente, mas tudo bem. Mas assim, 3 anos, né, Wellington? Nem 10%. Ah, deu tempo. Deu tempo já de perceber o trabalho, né? Deu tempo de mostrar. E eu me lembro de uma vez, das várias vezes que o seu Pinila me deu uma lição de vida e ele me chamou pra me xingar. E daí, geralmente assim, ele começava a xingar lá, depois de 5 minutos eu ia entender por que ele tava me xingando. Os primeiros 5 minutos era ofensa gratuita. Aí depois que deu 5 minutos eu falei, agora tá na hora de eu começar a entender por que eu estou apanhando, né? E você sabe por que ele me tava puxando a orelha? Ele estava brigando comigo porque eu não tinha aumento há mais de 1 ano e meio. Você acredita? Que eu não tinha aumento há mais de 1 ano e meio. Aí eu falei, caramba... Mas é porque você não tinha pedido ou porque... Porque eu não fiz jus de receber. Olha que legal, né, cara? Entendi. Que coisa. Ele falou assim, porra, cara, 1 ano e meio tal. Aí eu falei assim, mas seu Pinila, mas daí eu não tô entendendo. Não sou eu que determino que eu recebo o aumento ou não. Ele falou assim, mas é claro que você... É claro que é você. Foda. O que você fez pra justificar eu te dar esse aumento? Porra, cara, você é um bunda mole. Porra, cara, aquilo ali foi, assim, uma lição de vida, sabe? Realmente uma lição de vida. Eu queria emendar outro arrependimento antes de tu falar. Eu me arrependo muito de ter sido passional. Como eu sofri, Wellington, nas empresas e... trazia isso pra casa e afetava a minha paz, afetava, tipo, a minha presença em casa. Que eu ficava com a cabeça a mil pensando em um monte de coisa e não curti tanto momentos que eu devia ter curtido, sabe? Isso é um arrependimento mesmo que eu carrego. Eu não tive a maturidade emocional
de saber entender que aquilo ali é só trabalho e que se foda, entendeu? Que nem por isso eu não vou ser competente, mas esse cara não vai tirar minha paz. E tem gente que acha que tem esse poder de tirar a paz de você, de tirar você do centro. E hoje fica mais fácil, com mais tempo e com tudo isso que eu vivi, eu consigo ter esse discernimento. Eu sei que também tem dias que você fica abalado, mas antes eu era muito mais frágil. Me arrependo de não ter sido mais, não mais forte, não é uma história meio, né, eu acho que é menos passional. Ou mais profissional, talvez. Mais profissional, me arrependo, cara. Eu devia ter... E não faltou lição, né? Acho que uma das primeiras lições que eu vi isso aí foi do Lorival. Eu tinha, sei lá, 6 meses de carreira. Ele virou pra mim e falou assim, cara, pare de ser passional. Eu falei, meu, o que você tá querendo dizer com isso? Por que você é tão emotivo, cara? O cara fala um negócio, cai no chão que nem uma vítima. Cara, isso aqui é trabalho, cara. Não é novela mexicana. Vocês estão fazendo uma novelão mexicana aqui, né? Então eu acho que eu me arrependo disso. Eu acho que hoje em dia tem muita gente que faz isso. Valoriza demais o golpe, sabe? Cai no chão. É os Neymar aí, corporativa, né, cara? Cai rolando aí no gramado. Acusa o golpe, né, cara? Acusa o golpe, muito fácil. Acusa o golpe. Me arrependo. Meu último arrependimento aqui, pra gente não ficar no muro de lamentação. Nesse chororô aí. Não, mas eu acho que é legal, porque as pessoas podem se identificar com alguma coisa ou outra aqui, né? E sabe que eu me arrependo de não ter pedido um like pra você até agora, porque você não deixou o like. Você não tá seguindo a gente ainda. Eu sei que não, tá? Então faz favor. Como diz o Nando Moura, ele fala assim, porque você é um corno manso se você não... Da pior espécie. Se você não se inscrever e não der o like. Mas eu acho que eu falei de ter sido precipitado em alguns momentos e ter desistido mais fácil do que deveria em algumas etapas da vida. Mas o último arrependimento acho que é de ter a percepção de ter perdido tempo com algumas coisas que também não precisava. Apesar de parecer meio paradoxal ou meio contra o que eu falei de não desistir, mas a questão de você perder tempo é quando você percebe no início, você começa a fazer um negócio, você já sabia que aquele negócio não ia dar certo, ou seja na questão de estar envolvido com pessoas que você sabe que vai te agregar pouco na tua vida, ou não vai te agregar em nada, de você ceder a algumas coisas que você sabe que não... Que você está fazendo aquilo para cumprir algum papel ou viver de alguma aparência. E o que eu tô querendo dizer é que eu me arrependo de não ter sido mais pragmático em alguns momentos da minha vida. Você falou em ser passional. Eu não vou dizer qual era o que nesse sentido de passional, mas em alguns momentos eu não fui o pragmático o suficiente para poder falar, cara, isso aqui é o que eu preciso, de ter noção se eu tô fazendo uma atividade, se eu tô me envolvendo com alguém no trabalho, na vida, isso aqui tem que me trazer alguma coisa que de fato vale a pena. E eu me envolvi, gastei tempo e recurso com coisas que não precisava ter feito, entendeu? E eu lembro muito de uma frase e aí fazendo um contraponto aqui, eu lembro de uma frase do Buffett que ele fala assim, que se você compra coisas que você não precisa, em breve você vai ter que vender coisas do que você precisa. Então, eu me arrependo muito de ter gasto tempo com coisas que eu olho pra trás assim, e falo, nossa, eu coloquei tanta energia aqui, só que eu já sabia desde o início que esse troço não ia me dar camisa, cara, que não ia servir pra nada, entendeu? E eu fui insistindo de bobo. Ao mesmo tempo que eu desisti de coisas que, olhando pra trás, eu falo, cara, esse troço eu não tinha como dar errado, entendeu? E por ser difícil, eu parei, cara. Então, aí eu acho que resumindo isso, cara, eu tentei pegar alguns atalhos que hoje eu vejo que cada vez que vai ficando mais velho, você percebe com muitas evidências que não existem atalhos. Eu não conheço nenhuma pessoa que teve algum tipo de sucesso na vida que conseguiu fazer as coisas via algum atalho. Isso não existe. Não existe. E então faz uma mudança rápida aqui, ou insiste um negócio ali, vai aqui, vai ali, e muda o tempo todo. E daqui a pouco você fala, cara, mas... Aí você vê que aquela história de afiar o machado, entendeu? Ela fica muito clara, porque às vezes é aquela história de você não parar, entendeu? É de você
Não respirar, você acredita naquilo. Você, cara, respira aquilo, mas coloca energia, tenha constância. E eu procurei muito atalho em alguns momentos, procurei muita facilidade em alguns tempos em alguns momentos, e hoje fica muito evidente que o caminho certo é o difícil mesmo, cara. Não tem como, cara. E aquele negócio de escolher o seu difícil, né? Que é meio batido, mas eu me arrependo muito de ter procurado atalhos assim pra poder tentar ganhar as coisas mais rápido e antecipar algumas coisas que não precisava. Recados finais. Eu acho que o recado que fica é que arrependimentos não são bons pra gente ficar nutrindo, né? É bom pra você refletir e pra você buscar eles, mas não fica regando eles, né? Vai lá ficar regando eles pra eles crescerem, porque ele vira o ressentimento, né? Você fica sentindo de volta essas coisas, não vale a pena. Eu acho que serve pra gerar lições aprendidas, né? Aquela máxima dos 3 pontos lá de desenvolvimento, que é o que eu vou começar a fazer, o que eu vou continuar a fazer e o que eu vou parar de fazer. Então eu acho que os arrependimentos tem que fazer parte dessa lista de quando você quiser refletir coisas que você quer parar de fazer. Aí é legal porque a gente tem que aprender com os erros. Pior é quando a gente repete eles, não é quando a gente comete eles. Então acho que o meu recado final é não ficar vivendo feridas gratuitamente, mas buscar isso como uma fonte de lição aprendida para que você possa, né, não repeti-los, ou tentá-los não repetir. Se repetir também não tem problema, não adianta ficar se martirizando. O ressentimento não é para ficar, né, o arrependimento não é um ressentimento. Então arrependeu, se perdoe e pronto, peça perdão e bola pra frente. Eu acho que no fundo é tudo aprendizado, né? Como que você consegue garantir que com tudo que tem acontecido na tua vida, seja no trabalho, seja na tua vida pessoal, em qualquer circunstância, eu prefiro me arrepender de ter feito algo e não ter tido o resultado que eu esperava, do que de fato não ter tentado. Alguém me pergunta assim, mas dito isso, com base em tudo que você fez, esses teus arrependimentos, assim, na prática, se alguém me perguntar se arrepende de uma coisa, eu sempre falo que não, sabe? Eu sempre falo que não. E eu já falei isso pra você algumas vezes, cara. Eu não me arrependo muito. Aqui a gente tá falando porque o tema é sobre isso, mas pra vocês poderem mas eu penso igual. Se relacionar com esse tipo de situação, entender que todo mundo aqui tem a sua vulnerabilidade, né? Sim. Mas eu não me arrependo, porque, querendo ou não, o erro, ele traz casca, ele traz aprendizado. E se você tem uma condição, né, média pra boa hoje, cara, foram as tuas decisões que te trouxeram até aqui. Então tudo que você tem na tua vida, pro bem e pro mal, cara, tem um pedaço que é é tudo com base nas suas ações. E então a gente não tem muito o que fazer também de olhar pra trás, não tá na nossa mão. O que a gente pode, é que nem você dirigir um carro, cara. Você tem o para-brisa, que é enorme, e você tem 3 retrovisores, né? Você tem que dirigir olhando pra frente, entendeu? O retrovisor serve pra você cuidar com o que tá no teu redor, nos seus arredores, e pra que você não faça cagada. Você olha no retrovisor pra tomar cuidado, mas você dirige olhando pra frente. Você conduz a tua vida olhando pra frente. Então, o meu recado final aqui, muito na linha do Albino, é de você entender e aprender com esse erro, mas não remoer, porque senão daqui a pouco você começa a pensar, mas se eu tivesse feito tal coisa de outra forma, poderia ter sido isso. Aí você vai entrar numa espiral e daqui a pouco você entra quase que no efeito de depressão aqui, de ter pensado, nossa, mas eu me arrependo de tanta coisa, cara. Não tá na tua mão mais, entendeu? Agora já foi, entendeu? Então vamos olhar pra frente, e isso vale pra nossa vida, cara, porque a gente tem que entender que, por mais difícil que as coisas sejam, o tempo cura tudo, cara. E na prática, quando você olha isso em retrospectiva, anos pra trás,
você vai ver que nem era tudo isso também, entendeu? É verdade. Você coloca ali, porra, fiz esse negócio aqui há 5 anos atrás, tudo bem, cara, já foi, você nem lembra mais. A pessoa que tava contigo naquele momento, às vezes nem tá mais ali também, entendeu? Nem lembra mais disso, cara. Então não dê muita bola, cara, porque isso aí só vai te fazer mal. Igual o videozinho do Anthony Hopkins, que ele fala assim, I don't have regrets, né? É porque ele diz assim que todas as coisas boas e ruins fazem parte de quem somos, né? Então, é isso aí. Porra, é isso aí. E cuidado, cara, senão daqui a pouco você vai ter que lembrar daquela música do Titãs, do Epitáfio lá. Deus eu me devia livre. ter trabalhado menos, feito menos, cara. Então, assim, cara, não se arrependa não, cara. Só vai, cara. Errar faz parte. É melhor errar do que ficar parado e sem fazer nada também. Então, pelo menos você tem história pra contar. E lembra do Loki, quando o Thanos pergunta pra ele se você considera fracasso como experiência, o Loki fala, eu considero experiência, entendeu? Então não importa se você errou, cara. Segue o baile, não dá nada não. Falou, pessoal. Tchau. Tenham uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz. Paz e bem, irmãos. Tchau. Boa noite. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.